paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Eu estou aqui literalmente brigando com a plataforma, porque tá uma palhaçada só isso aqui. Mas tudo bem. Né? Diminuiu o que quis, abriu a outra aba, vamos embora. O importante é a gente fazer o programa, correto? Correto. Vamos lá. Ainda mais a história de hoje, que é uma lição para a gente, uma lição. Você fica assim, oi, o que eu estou fazendo da minha vida? Aliás, é isso que acontece nas sessões mediúnicas. Porque são tantas lições de vida, são tantos pensamentos e sentimentos, que você fica assim, tá, e o que eu estou fazendo da minha vida? Quais são os tipos de pensamentos e sentimentos que eu tenho em relação ao que acontece na minha vida? É isso que a comunicação de hoje fala. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão a Deus acima de tudo pela misericórdia com que nós somos tratados. Gratidão ao Mestre por todos os ensinamentos que nós recebemos. Gratidão a Maria que nos acolhe e nos entende. Gratidão a cada companheiro espiritual que divide conosco a própria experiência, o próprio conhecimento, para que a gente vá caminhando na direção correta. Que nós possamos todos nós encontrar dentro de nós força para criar a própria paz, conquistar a própria paz, montar, criar, fortalecer a própria fé e confiança em Deus acima de tudo. E graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. Ai, meu Deus, aqui a internet também resolveu fazer gracinha. Tchau. Tem que mexer no computador de novo. Ou ainda, nunca sei. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? A número 2, se a água está por aí. A água está por aí? Espera-se que sim. Título da mensagem de hoje. Uma mensagem recebeu o título de Fé Renovada. Uma mulher, um espírito feminino, que nos conta como foi, né, a encarnação dela e como ela está no plano espiritual. Minervina de Azevedo Moura, está da parte do livro dedicado aos espíritos felizes. E nos diz o seguinte, a primeira palavra a gente já fica assim, meditando. A resignação diante do sofrimento e das vicissitudes. Vicissitudes é aquele monte de coisinha que acontece na nossa vida. É, por si mesma, uma virtude que cada um deve incorporar ao seu dia a dia.
E como é que a gente alcança uma virtude? Primeiro, nós temos que criar um hábito. E o hábito é a repetição dessa atitude. O hábito se transforma mais tarde em uma virtude. Com a repetição, a gente fica no automático, digamos assim. E a gente acaba fazendo as coisas sem parar para pensar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, a gente simplesmente vai e faz. Tem alguém me vendo, não consigo saber quem é, se é da produção ou se é alguém que está me acompanhando. Abri uma outra tela aqui do lado, que eu não sei o que está fazendo aqui, já que eu não pedia. Ela hoje a plataforma hoje está testando a minha despaciência. E a minha, como é que eu vou falar? Descoordenação motora. Então, não dá para saber se tem comentário, se não tem, mas seja quem for, obrigada por estar aqui comigo. Vamos lá. Então, a partir daí, esse ato que a gente repetiu até virar hábito e depois passa a ser automático, é uma virtude. E uma delas, que ela fala que a gente deve incorporar ao dia a dia da gente, ou seja, a gente vai repetir isso, e vai, até se tornar um hábito. Depois do hábito, a gente já está com ela fazendo parte da gente, é justamente a resignação diante do sofrimento e das vicissitudes. É fácil? Não. Nós temos a tendência de terceirizar a responsabilidade. Por exemplo, por que é que Deus fez isso comigo? Eu não merecia isso, sou uma pessoa tão boa. Eu salguei a Santa Ceia, eu joguei pedra na cruz. A responsabilidade é totalmente nossa. Continua. Resignação, que é o resultado da confiança em Deus. Confiamos nele totalmente, sem receio. E da coragem de que se deve revestir cada um para lutar. Olha só, coragem. Além de ter confiança em Deus, temos que ter coragem de que se deve revestir cada um para lutar contra os fatores dissolventes impeditivos do seu processo evolutivo. Fatores dissolventes. Dissolve o quê? A nossa fé. Ela está falando aqui que é o resultado da confiança em Deus e da coragem. A gente tem que se revestir disso, que aí a gente vai ter força para lutar contra aquelas coisas, domar as nossas más inclinações, como diz Kardec, dissolventes impeditivos do seu processo evolutivo. A gente fica travado ali. E, às vezes, chega na sessão mediúnica, espíritos que estão nessa situação travada, há muito tempo. E a gente não quer ficar assim, quer? Não, né? Pois é. A resignação é um ato de valor perante a vida que não se entibia, tem medo, diminui, se encolhe, quando recrudescem os testemunhos. Então, a gente é uma pessoa de coragem ali. Quando os testemunhos são pesados, nem diminui, porque esses se fazem demorados. Então, a resignação, ela nem se encolhe quando a coisa está pesada, nem diminui porque está ao longo do tempo isso. Não coloca, continua falando sobre resignação. Olha quantas definições interessantes. Não coloca sobre a face a máscara da tristeza,
mas deixa transparecer a robustez de ânimo numa expressão de tranquilidade, embora os problemas permaneçam desafiadores. Não está falando aqui que a resignação vai acabar com os problemas, não vai. A gente vai saber como enfrentar cada um deles. E aí é resiliência e resignação ativa. Ah, mas o espírita não chora quando está com problema? Quem disse isso? Vai para dentro do quarto, chora tudo que tem que chorar, enxuga o rosto e vai trabalhar no bem. Porque esse é o caminho para que na próxima, mesmo nessa, a gente vá começando a acertar as contas com, né, os nossos boletos espirituais em relação à nossa economia moral que está no vermelho. Continuando aqui. A resignação, mais definição, mais coisas para a gente entender a profundidade que a gente, às vezes, da palavra, que às vezes a gente usa na prece, assim, né? A resignação responde pela coragem dos mártires, pela pureza dos santos, pela vitória dos heróis que souberam, nos momentos mais graves, investir a esperança de melhores dias, ante a certeza da destinação gloriosa que Deus reserva para todas as suas criaturas. Todos vamos ser felizes. Os mártires, vou me resignar. É isso que eu tenho que passar? Eu vou passar. A pureza dos santos. Eu preciso me resignar com isso e vou superar isso e vou me elevando. Vitória dos heróis. Coragem, né? Tudo que ela falou sobre resignação. Confiança em Deus, coragem para lutar contra, né, os que impedem a nossa evolução. Ato de valor perante a vida, que não se entibia, né? Vamos embora. E mais, todos eles, nos momentos mais graves, souberam ter esperança, na certeza de melhores dias, da destinação gloriosa que Deus reserva para todas as suas criaturas. Todos nós vamos ser felizes, mas somos nós que temos que conquistar a própria felicidade, a própria paz. E ela explica por que ela está falando isso tudo. Gente, foram 2 parágrafos só falando sobre resignação. Por quê? Digo isto porque mulher anônima, nem sabe se o nome dela é esse mesmo, tá? Tive na resignação diante do infortúnio oculto, então aquele tipo de situação que as pessoas passam e ninguém sabe, e que aquele espírito está lá no Evangelho, quem é essa mulher de ar tão distinto e tal, uma carruagem, está vestida simplesmente, leva a filha para aprender como se faz, que vai levar ajuda aos infortúnios ocultos, aqueles que não têm coragem de pedir, nem coragem de pedir ajuda tem. Mulher anônima, tive, na resignação diante do infortúnio oculto, o bastão de apoio e a luz que me levou à compreensão das altas finalidades do sofrimento. Então, o sofrimento tem um objetivo? Tem. Sofrer significa suportar, tolerar. O quê? As consequências daquilo que a gente aprontou. Agora ou lá atrás. Aí ela começa a falar como foi a vida dela. Nascendo em lar modesto, sem os recursos que promovem o homem na sociedade em que se movimenta, encontrei, de cedo, no trabalho humilde e dignificante, a forja para oferecer-me resistência para as lutas que me aguardavam no futuro. Casando-me jovem, com apenas 16 anos, de cedo experimentei o naufragar dos sonhos de menina moça, ao lado de um companheiro mais velho, 15 anos, de comportamento arbitrário e de caráter doentio. Amigo dos aperitivos,
tombaria mais tarde no alcoolismo irrefreável. No meu íntimo, uma secreta intuição falava-me da necessidade de porfiar, persistir, ante as provações redentoras que mal se iniciavam. Então, já começou da vida dela de infância, o negócio vai complicar. Desse consórcio, perdão. Aliás, eu peço perdão, porque no início do vídeo, eu falei, em vez de falar brincadeira, saiu em relação à plataforma, saiu que a plataforma está de palhaçada. Perdão. Está de brincadeira. Substitui, leia-se, entenda-se, ouça-se, brincadeiras. Vamos aqui. Então, desde cedo, não é? Desde criança, aquela vida dificílima, casou, complicou ainda mais. Deste consórcio nasceram 8 filhos, que se vestiram de pobreza e de sofrimentos. Um síndrome de Down, um retardado mental, 2 tuberculosos na infância que seriam arrebatados antes dos 10 anos, e os outros 4 que cresceriam e, apesar de todos os sacrifícios investidos no exemplo do pai atormentado, encontrariam respaldo para os próprios desatinos. Olha a força que a gente tem de exemplo perante os próprios filhos. Continuando. A mãe de família que se crucifica na fidelidade ao lar, abraçando as limitações da inteligência e sob as pressões do trabalho incessante, mesmo passando anônima na terra, escreve o seu nome no livro do reino dos céus. O que, certamente, não foi o meu caso. Olha a humildade desta pessoa. A humildade desse espírito. Ela vem encarando isso desde que ela reencarnou, complicou com o marido, complicou ainda mais com a vinda dos filhos. E ela acha que... Ela fala, abraçando as limitações da inteligência. Então, ela diz que ela não era muito inteligente. E sob as pressões do trabalho incessante, vamos embora. Mesmo passando anônima na terra, escreve o seu nome no livro do reino dos céus, o que certamente não foi o meu caso. Olha só, ela diz que não foi o caso dela. Humildade. Então, resignada, humilde, corajosa, confiante em Deus, acima de tudo. Que lição de vida, não? Mas refiram-me a essas mulheres extraordinárias que se santificaram mediante o holocausto da própria vida, co-criadoras que são, na obra do Pai. Mas ela fez a mesma coisa, mas ela acha que não. Ajudando os espíritos endividados a se libertarem das fixações em que padeciam por longos decênios nas regiões inferiores e que, graças ao sacrifício delas, puderam recuperar o corpo carnal e diminuir a densidade dos seus erros. E ela acha que ela não fez isso. Gente, 8 filhos. Numa família... Hoje em dia nós falaríamos de família disfuncional, mas pelo lado espiritual, totalmente funcional. 8 filhos, casou com 16 anos, o marido alcoólico, um filho com síndrome de Down, o outro com retardamento mental, 2 tuberculosos e os outros seguindo o caminho do pai. Que espíritos são esses que vieram através dela? Vamos ler, né? Se ela fala isso mais à frente. E ela diz que ela não fez isso, né? A verdade é que, no sacrifício da família, foi-me possível caldear as imperfeições no crisol da paciência. Foi trabalhando isso. E da resignação,
logrando viver quase 50 anos entre humilhações e dores extenuantes que se encarregariam de abreviar o tempo da existência planetária. Será que nós suportaríamos uma existência assim? Existe o livre-arbítrio. Não dá para segurar? Ok, não dá. Deus respeita. Só que está adiando uma prova, não é? Que pode vir mais difícil em outra vida, em outra encarnação, em outra existência. É fácil? Não. A época que essa mensagem foi ditada, o livro foi 1984. Hoje em dia, nós já temos bastante recursos. E, graças a Deus, existem instituições que ajudam a essas pessoas com esses filhos assim, né? Mas, na época dela, provavelmente não. De repente, na sociedade, né? Onde ela estava inserida, no nível social que ela estava inserida, não teve ajuda. A importância de nós espíritas buscarmos justamente os infortúnios ocultos, além das pessoas que estão em situação de rua. Vamos prestar atenção em nosso entorno e vamos ver se não há alguém precisando de nossa ajuda, de nossa compreensão, de nosso afeto, e que não tem coragem de falar. Continuando aqui. 50 anos entre humilhações, porque o marido dela era arbitrário, caráter doentio e gostando da bebida. Tendo que lidar com um com síndrome de Down, um com retardamento mental, 2 tuberculosos. 50 anos entre humilhações e dores extenuantes. Imagina o cansaço desta mulher, cansaço físico, inclusive, que se encarregariam de abreviar o tempo da existência planetária. Qual foi a atitude dela, internamente falando? A oração, com as palavras simples da fé, que me aquinhoava a alma. Ela tinha uma fé sem, aparatos. Ela tinha fé, ponto. E a entrega total. Entrega total. Qual é o mandamento maior? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, ou seja, com todo o teu entendimento, com tudo, acima de tudo. E a entrega total ao Pai de todos nós. Ou a gente entrega... O que a gente tem entregado a Deus? A vingança? Bem feito, Deus está vendo. Deus tarda, mas não falha. A gente está pedindo a Deus que se vingue em nosso lugar. O que a gente entrega? O como a gente entrega? Puxa vida, Pai. Não dá para... Pontinho, pontinho, pontinho. No entanto, no Pai Nosso está, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
que a vontade dele é a melhor para nós, mesmo passando, por exemplo, por tudo que esta mulher passou. Mesmo as pessoas que têm filhos neurodivergentes, que têm filhos problemáticos em casa e tal, com problemas psicológicos graves, mesmo assim, que tem todas, às vezes tem acesso às instituições e tal, é o melhor que poderia acontecer. E ela, mesmo assim, se cansa. Que não é fácil. O dia a dia não é fácil. Então, a oração e a entrega total foram as forças que me auxiliaram a chegar ao termo da experiência física, sem qualquer ideia de deserção ou qualquer pensamento de destruição da vida em mim. Então, hoje, como a gente fala hoje em dia, ela não jogou a toalha, não se suicidou, ou qualquer pensamento de destruição da vida em mim, ou naqueles que dependiam da minha vigilância e das noites insônias, entre os esgares da loucura e das suas limitações. O companheiro me precedeu, vitimado pela própria alucinação em um pugilato que provocou, havendo sido assassinado. Os 4 filhos, de aparência sadia, não obstante o carinho que os cercava, seguiram estradas diferentes e equívocas, ficando eu com os 2 enfermos na síndrome de Down, e pelo jeito bastante grave, um grau grave, e na idiotia e retardamento mental. Os outros 2, tuberculosos, desencarnaram cedo. Antecedendo-me, por sua vez, na viagem de volta. Então, todos os filhos desencarnaram antes dela. Todo mundo. Né? Mesmo assim, como ela fala, quase 50 anos nessa vida, antecipou o desencarne dela. Aqui aportei, é certo, agora já está falando a chegada dela no plano espiritual. Aqui aportei, é certo, cansada das refregas da luta, mas não desiludida do coração. Olha que coisa boa, a fé dela não esmoreceu, cansada, sim, nossa, imagina-se. Só quem passa por uma situação dessa é que tem como entender o que esta mulher passou. A gente imagina. E chegou bem. E aí eu gosto de repetir um caso real que aconteceu com Chico Xavier. Uma caravana de confrades foi visitar Chico Xavier. E enquanto Chico Xavier estava atarefado fazendo uma série de coisas, eles estavam conversando entre si, analisando como seria a chegada de outros companheiros de outras religiões cristãs no plano espiritual. Fulano da religião XYZ vai chegar, vai se decepcionar, vai ver que a história era outra, não acreditavam. Fulano da religião ABCD e não vai encontrar nada daquilo que esperava. E nós, espíritas, que sabemos como é o plano espiritual, a gente vai chegar e ficar muito bem. E aí, Chico Xavier responde mais ou menos isso aqui. Nunca vi, em toda a minha vida, um espírito que tivesse sido espírita aqui na Terra, que não reclamasse do tempo perdido. Nós estamos aproveitando o nosso tempo, aproveitando realmente. Aqui aportei, diz ela, é certo, cansada das refregas da luta, lógico. Né?
mas não desiludida do coração. Ela mantinha a própria fé íntegra, plena. Ao despertar, então ela passou também pelo sono, que bom, né? Ao despertar, a maioria de nós passa. A duração desse estado, né, chamado sono, até Bezerra de Menezes passou. Então, a maioria de nós passa por esse, chega no plano espiritual, sejamos, se Deus quiser, vamos ser socorridos, vamos ser acolhidos, e vamos passar por esse período, porque é importante, porque a gente vai ter que se readaptar ao plano espiritual. Quando a gente vem, a gente perde a consciência, né, do que está em volta, para se adaptar à vida aqui embaixo. Quando a gente desencarna, a gente tem que se readaptar ao lar outra vez. E aí é esse torpor, esse sono, esse descanso necessário para a maioria de nós. Isso também é misericórdia divina. Vamos continuar. Ao despertar, amigos queridos que afiançaram a minha viagem à Terra. Olha só. Ela está nos falando, relembrando o nosso planejamento reencarnatório. Emmanuel tem uma mensagem que eu não posso pesquisar agora, infelizmente, no computador, porque a internet está maluca, de novo. Estou sem sinal aqui no computador. Intitula-se, é um daqueles 4, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Viva, Pão Nosso e tal. As testemunhas, em que Emmanuel vem falando sobre o nosso planejamento reencarnatório, que juízes analisaram o pedido, amigos intercederam a nosso favor, teve gente que deu aval, não, vai lá, Zezé. Ela fala umas besteiras de vez em quando, mas vai, acredita nela, vai. A gente assina embaixo, vai, a gente vai estar aqui ajudando. Vamos lá. Muitos espíritos, né, se envolveram no planejamento reencarnatório. E Emmanuel diz que é testemunhas porque é em cima de uma frase de Paulo. Somos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se Emmanuel diz que são justamente esses companheiros espirituais que nos ajudaram na montagem do planejamento. Olha, eu vou reencarnar junto com você, não na mesma família, mas vou estar perto de você. Ah, eu vou junto com você. Ah, eu vou... Né? Os que ficaram são as testemunhas de como nós estamos vivendo tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. E o tudo aquilo não é tudo aquilo que a gente deve, não. É tipo assim, no português bem popular, é o que tem para hoje. Além disso, a gente não aguentaria. A gente já né, balança, quando chegam para nós as vicissitudes, aquela sequência de problemas, a gente dá uma balançada, a fé dá uma murchada, a coragem vai dar um rolé, né? A resignação, então, cabe a nós esse equilíbrio, buscar o equilíbrio para chegar lá no plano espiritual bem. Ao despertar, amigos queridos que afiançaram a minha viagem à Terra, receberam-me com carinho, abençoando o estoicismo, a coragem que o Senhor me propiciara, forças, coragem, com certeza os amigos espirituais sempre renovando as forças, porque ela sempre em oração, sempre se entregando a Deus, né? A oração, como ela falou acima, a oração com as palavras simples da fé que me aquinhoava a alma. Então, não era uma oração que leva 3 laudas com registro em cartório. Ou, como falaria o personagem Odorico Paraguaçu, os inicialmente, os emboramente, os entretantos, para depois chegar nos finalmente.
entrega total ao Pai. Então, receberam os amigos espirituais, receberam-me com carinho, abençoando o estoicismo que o Senhor me propiciara e dando-me oportunidade de rever os filhinhos, agora cicatrizados nas ferizes da alma, sem as lesões limitadoras que vestiram durante as expiações. Todo mundo bem. O que tinha síndrome de Down, tinha retardo mental, tiveram tuberculose, equilibradíssimos, saudáveis. Os 4 me aguardavam em festa, abençoando o nosso lar humilde. Dei-me conta, então, de que o programa daquele sofrimento, vamos entender, a causa dela passar por tudo isso. Dei-me conta, então, de que o programa daquele sofrimento não se tratara de uma punição. A gente acha que é uma punição. Mas de um resgate bendito. E aí a gente volta, quem quiser aprofundar esse tema, Código Penal da Vida Futura, livro O Céu e o Inferno, item 28. São 30 artigos, se eu não me engano, em que o 16º e o 17º tratam justamente dessa história de arrependimento, expiação, resgate, ou melhor, reparação. Está tudo lá, esmiuçadinho. Então, um resgate bendito, graças ao exorbitar das minhas atitudes na vida pregressa. Olha a origem da história aí. Quando, me utilizando da inteligência, vejam que ela veio, né, um trabalho humilde, dignificante, com pouca escolaridade e tal, e do poder, malbaratar os dons da saúde e os valores da fortuna. Então, ela veio no meio desse, né, de tudo isso pelo qual ela passou, todos esses problemas, tudo isso que ela encarou com coragem e fé em Deus, porque lá atrás, então, isso tudo foi um boleto espiritual que chegou para ela. Ela estragou. Ela tinha muita inteligência, tinha poder, estragou a saúde e desbaratou a fortuna que ela tinha. Então, já veio pobre de nascimento. Vamos valorizar, né? Os 4 filhinhos, esses mais complicados, né, compactuaram comigo na condição de irmãos arbitrários. Vieram como filhos dela nas condições que vieram. 2 tuberculosos, com síndrome de Down grave, e o que tem retardamento mental também grave. Compactuaram comigo na condição de irmãos arbitrários no dilapidar de um patrimônio que nosso pai nos legara. O marido, enfermo e alcoólatra, havia sido colaborador da nossa desdita, que nos levara a atitudes muito graves, terminando por ser vítima nossa, em uma bem urdida trama de extermínio da sua vida. Caramba! Que nó cego, hein? E os 4 filhos que lhe seguiram o exemplo também se lhe vinculavam por compromissos anteriores, encontrando-se ainda hoje na Terra no processo expurgador das suas próprias necessidades. Então, estão encarando coisas, né, necessárias. Espírito consciente agora que o sou, podendo penetrar em alguns arcanos das existências anteriores. Aí a gente lembra, foram os pais de Lísia, gente, em nosso lar, que fizeram regressão de memória 300 anos antes da última encarnação. Só foi permitido esse intervalo de tempo. E quando eles voltaram da regressão de memória, falando assim, precisamos reencarnar para anteontem.
espírito consciente agora que o sou, podendo penetrar em alguns arcanos das existências anteriores, bendigo a Deus a resignação com que fui aquinhoada, para bem resistir aos testemunhos de que tinha necessidade. E aí eu lembro de Chico Xavier, a vida toda de Chico Xavier. Para saudar os meus compromissos negativos e poder amar a coroa de espinhos posta na cabeça, os cravos que me prendiam ao madeiro do sacrifício e todas as dores que me chegavam como oportunidades de redenção. Tendo visitado o esposo necessitado em regiões inferiores, tenho visitado o esposo necessitado em regiões inferiores, preparando o retorno dele através de um dos filhos. Aí a gente lembra da mãe de André Luiz, que ia reencarnar, encontrar o pai de novo, e as duas amantes do pai, que estavam ligadas a ele ainda no plano espiritual, iriam ser filhas dela. Esses espíritos têm uma coragem que eu espero algum dia desenvolver. Tenho visitado o esposo necessitado em regiões inferiores, preparando o retorno dele através de um dos filhos, para que, assim, recomece sob condição melhor, após o drama lancinante em que se viu envolvido. Todos os acontecimentos da nossa vida, na investidura carnal, têm suas atenuantes e agravantes no amor de nosso Pai. Aí Kardec nos ensinou que a misericórdia, que a justiça de Deus é misericordiosa, mas não é cega. Mesmo assim, como ela fala, tem suas atenuantes e agravantes no amor de nosso Pai. Porém, são todos procedentes dos nossos atos anteriores. O livre-arbítrio. Que, por mercê da justiça de misericórdia, podemos reparar graças à reencarnação. Mas ela dá um alerta. Se, que é importante para nós, como nós encaramos as coisas, se, todavia, colocarmos em nossas horas a resignação pelo amor, em forma de confiança em Deus e de coragem para a luta, esta virtude pouco vivenciada nos dará a palma da vitória no trono da realização triunfante. Graças a Deus, sou feliz. Que coisa mais linda, gente. Esse aqui tá me incomodando. Pronto. Agora sim. Que coisa mais linda, né? Se a gente colocar nas nossas horas a resignação pelo amor, e eu gosto sempre de lembrar, porque as primeiras orelhas que escutam são as minhas. Na primeira epístola dele, Pedro, colocou uma frase de Jesus, no capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de pecados. Se, todavia, colocarmos em nossas horas a resignação pelo amor, em forma de confiança em Deus e de coragem para a luta, esta virtude, a resignação, pouco vivenciada, nos dará a palma da vitória no trono da realização triunfante. Graças a Deus, sou feliz. Lindo isso. E encerramos aqui a comunicação da nossa irmã Minervina de Azevedo Moura. Estamos a caminho de encerrar esse livro. Excelente livro, por sinal. Então, eu convido a quem está aqui me assistindo a fazer a nossa prece.
Gratidão, Pai, por tudo o que sucede nas nossas existências. Tudo aquilo que é tão importante, Pai, para que a gente evolua. E muitas vezes nós nos perdemos. Não temos resignação, não temos paciência. Culpamos até você, Pai, por tudo que nos acontece. Esquecidos que nós temos o nosso livre-arbítrio e com ele a nossa capacidade de entrar em sintonia e afinidade com aquilo que nós escolhermos, que nós temos a vontade, que também é ligada ao livre-arbítrio, que é uma das potências, né, que você nos deu, o pensamento, o amor, e nós nos atrapalhamos, Pai, para lidar com tudo isso. Mas mesmo assim, seja o que for que a gente pense, que a gente fale, que a gente faça, ou que a gente sinta, o seu amor continua conosco. E através da oração, nós podemos nos ligar a essa misericórdia que fortalece os nossos passos. Gratidão também, Mestre, à sua misericórdia, que nos convidou a passar pela porta estreita e nos ensinou como fazer isso. Gratidão pelas bem-aventuranças, gratidão pela doutrina espírita, que nos fortalece, nos esclarece, nos alimenta. Porque sem os seus ensinamentos, Senhor, a nossa trajetória, às vezes tão difícil, se tornaria mais pesada. Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira, que o seu amor esteja conosco nos momentos de maior dor, que as suas bênçãos envolvam o nosso coração e fortaleça-nos para que a gente possa fazer aquilo que você recomendou aos empregados nas bodas de Caná, fazer tudo aquilo que seu filho nos manda fazer. Gratidão a cada benfeitor espiritual que colaborou no nosso planejamento reencarnatório, que acreditou em cada um de nós e que continuam nos socorrendo, nos ajudando nessa caminhada. São tantos, além dos juízes, além daqueles que acreditaram em nós, além daqueles que encarnaram junto a nós, perto de nós temos o nosso anjo da guarda, sendo médiuns o espírito que é responsável pela nossa mediunidade. Nós temos amigos de outras encarnações, nós temos parentes já desencarnados há algum tempo e que têm condição de nos ajudar. Nós ainda temos Bezerra de Menezes, nós temos Eurípides Bassanufo, nós temos Maria, nós temos tanta ajuda. E esses benfeitores anônimos que sempre estão conosco, sejamos nós encarnados ou desencarnados, gratidão profunda. E que todos nós, conscientes disso tudo, possamos nos esforçar, fazer a nossa parte no nosso processo evolutivo, para que possamos conquistar o mais rápido possível a nossa paz e a nossa felicidade interior. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem, com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.